Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Destinos Invisíveis, do escritor Marcelo Lemes. Esse livro foi publicado pela editora Penalux em 2019 e tem aproximadamente 250 páginas. Esse é um livro de terror, mas quando eu comecei a leitura, eu não sabia disso. Quando eu li a sinopse e a orelha desse livro, eu achei que ele falaria sobre algum transtorno psicológico ou sobre uma pessoa sem escrúpulos que passa por cima de todo mundo para conquistar o que quer. Mas esse livro não aprofundou nesse tema e foi para um lado bem diferente. O livro fala sim de uma pessoa sem escrúpulos e que claramente tem algum problema psiquiátrico, mas o livro enveredou para o lado do realismo mágico e do sobrenatural. O livro fala da vida da Catarina, que é uma pessoa sem escrúpulos e que não tem sentimentos, ela não tem amor, não sente empatia, remorso, nada. O que me levou a crer que ela é uma psicopata. Ela brinca com a vida das pessoas, faz coisas horríveis com elas, manipula e não sente um pingo de remorso. Ela faz coisas horríveis e no minuto seguinte tá vivendo a vida dela como se não tivesse feito nada. No início do livro a gente já fica sabendo que desde o nascimento a Catarina já é envolvida por uma aura misteriosa, algo sombrio e talvez até maligno. Eu vou ler uma parte aqui pra vocês em que o pai dela pega ela no colo quando ela nasce. Aí ele diz assim: "Que Deus ilumine sua vida, minha filha." E aí o próximo parágrafo tá escrito assim: "E Deus, peculiar ao extremo, haveria iluminá-la sim, porém com as chamas geladas de uma maldade dissimulada, dona exclusiva do talento de reinventar personalidades e fatos conforme a urgência da ocasião. Depois disso, faria dela uma pessoa leve e solta pelo mundo, para realizar os caprichos da própria intuição e ir até os limites permitidos pelo livre arbítrio." Então aí a gente já vê que tem alguma coisa estranha com ela, né? Durante a infância, a Catarina já fazia coisas terríveis, mas a história começou a se desenvolver mesmo quando ela era adolescente e torturou um colega de escola para vingar a sua amiga. Quando ela já era adulta, ela torturou o chefe que dava em cima dela porque ele traía a esposa. E foi nessa parte do livro que eu percebi que, apesar de ter alguns traços de psicopatia, a Catarina não se encaixava totalmente, porque ela torturou o chefe para vingar a esposa, que ela acabou conhecendo sem querer e teve pena da esposa e ficou com raiva do cara. E essa foi a motivação para ela fazer o que ela fez com o cara. Então, ela não é totalmente desprovida de sentimentos, né? Se ela sentiu raiva, se ela se importou com a esposa, teve pena, compaixão, eu deduzi que ela não é uma psicopata e tinha coisas realmente sobrenaturais envolvidas nessa história. E assim o livro segue, com a Catarina conhecendo pessoas e ficando na vida dessas pessoas por algum tempo. Só que nesse tempo ela manipula, mente, tortura, mata, sem remorso algum. E ela faz tudo como se não estivesse fazendo nada demais, e isso é o mais chocante na personalidade da Catarina. Nesse livro tem cenas de tortura bem horríveis, tipo daqueles filmes Jogos Mortais, sabe? Que as pessoas arrancam mão, arrancam perna, aquela violência gratuita, aquela coisa bem macabra mesmo, e eu detesto esse tipo de filme, então essas partes eu também não gostei muito de ler, não. E eu não gosto disso porque essas coisas não têm uma motivação lógica. As pessoas que fazem isso, elas fazem porque gostam de ver os outros sofrerem. E também nesse livro tem várias cenas de sexo bem explícitas, com palavras e expressões. Vários personagens se drogam, bebem muito e têm uma vida totalmente doida. E eu tô contando essas coisas pra vocês ficarem sabendo que esse livro ele é pra maiores de 18 anos. E também por ter cenas violentas de tortura, uso de drogas, pode ser gatilho para alguém, então já é melhor que vocês fiquem avisados. Durante a história, alguns elementos sobrenaturais eles vão sendo inseridos, sem muita explicação, mas isso vai dando dicas pra gente de que sim, tem algo oculto por aí. Tem uma parte do livro em que a Catarina assiste a um exorcismo e ela fica muito fascinada pelo mal. Eu fui lendo e fui achando que a qualquer momento a Catarina ia ver alguma entidade sobrenatural ou que ia explicar que ela faz tudo o que ela faz porque ela estava possuída por algum espírito e
tal, mas eu não vou contar se essa minha hipótese foi confirmada ou não. Vou deixar que vocês descubram durante a leitura. O livro é dividido em 6 capítulos, e cada capítulo vai mostrar um personagem com que a Catarina se envolve, e que de um jeito ou de outro acabam tendo seus destinos transformados a partir do momento em que a Catarina entra nas suas vidas. O livro todo é em terceira pessoa, com exceção de um capítulo do personagem Judas, que é um personagem bem relevante para a história, então eu acho que por isso ele foi escrito em primeira pessoa, pra gente saber bem o que estava passando na cabeça dele no momento em que a história estava se desenrolando. Outra coisa em relação aos capítulos é que tem um capítulo chamado Felina e Fiorella, e nesse capítulo o autor vai mudar um pouquinho o jeito que ele escreveu, porque em todos os capítulos a gente vai ficar sabendo do período da vida da Catarina em que ela se envolveu com aquelas pessoas, mas nesse capítulo em questão, além da trama toda com a Felina e a Fiorella, a gente também vai ficar conhecendo a versão da Catarina sobre o envolvimento dela com o Judas. Então esse capítulo ele sai um pouco do padrão e vai falar um pouco das irmãs e um pouco do Judas. O autor, ele escreve de um jeito bem floreado, bem poético, e eu gosto bastante disso nos livros, mas em algumas partes do livro parece que não combinou muito com essa aura toda sombria do livro, né? Por ele ser um livro de terror e ter muitas cenas de violência e tortura, algumas vezes eu achei que não casou muito bem. Mas em outros momentos do livro eu achei que ficou legal sim, e eu vou ler um parágrafo pra vocês. Na página 107. Só parávamos quando os corpos atingiam uma exaustão tão pecaminosa que o suor exalava perfumes inconcebíveis, os quais a respiração ofegante saboreava como se fosse a sobremesa do banquete. Então, no geral, eu gostei bastante do livro. Ele é um livro super dinâmico, ele é curto e ele é daqueles livros que prende a gente começa a ler e fica curiosa pra saber o que vai acontecer depois e fica lendo e só larga quando termina. Eu acho que eu li em 3 dias mais ou menos. Mas algumas coisinhas me incomodaram um pouco no livro. E a primeira delas é que as mulheres são descritas o tempo todo de forma bem sensual e sexual. E apesar de eu ter entendido que isso serviu ao propósito do livro e da trama inteira, me incomodou um pouco. A Catarina, ela é descrita o tempo todo como sensual, linda, com os olhos brilhantes de malícia, corpo perfeito de modelo internacional. E todos os homens que cruzam seu caminho, todos os homens que falam com ela e veem ela, já sentem vontade de levá-la pra cama. Isso acontece em todo o livro. Então me desculpem, mas eu não consigo mais ler esse tipo de coisa bem marcada no livro e não me sentir incomodada. Uma outra coisa que me chamou a atenção e eu não gostei muito foi o jeito que o personagem Judas foi descrito. Eu acho que tem umas 3 vezes no livro que reforça que ele é negro. Tem uma parte que diz que ele é negro, bem negro, e tem olhos azuis, bem azuis. E que isso é bizarro e foi uma ironia da genética. Sinceramente, eu achei bem estranho o jeito que isso está descrito. Eu não concordo que isso seja bizarro. É claro que não é muito comum uma pessoa negra, principalmente muito escura, ter olho claro, mas eu não acho isso nada bizarro. Na verdade, eu acho muito bonito até, é diferente, mas não é bizarro. Então eu não gostei dessa parte, eu achei bem desnecessária, na verdade. Eu não lembro de ter lido alguma parte em que reforce a cor dos outros personagens. Na verdade, eu nem sei qual era a cor dos outros personagens, por isso que isso também me chamou bastante atenção. E também várias vezes é reforçado aqui no livro que o Judas era um perdedor, era uma pessoa derrotada, era um Zé Ninguém. Só que o cara tinha uma casa, o cara era funcionário público, o cara tinha uma vida normal, uma vida boa, sabe? Ele não era um ser miserável. Então eu me incomodei um pouquinho com essas descrições dos personagens e eu acho que se não tivesse isso no texto não ia fazer a menor diferença. Por isso que isso me incomodou. Mas, tirando essas 2 partes que eu falei pra vocês que me incomodaram um pouco, a leitura foi bem de boa. Como eu não leio praticamente nunca livros de terror, eu não tenho parâmetros pra comparar. Mas eu acho que apreciadores do gênero vão gostar bastante de ler esse livro. O último capítulo, ele é bem macabro. Eu não vou contar aqui o que aconteceu, mas o final, gente, é bem surpreendente, é muito, muito macabro. Não aconteceu o que eu tava esperando que acontecesse, mas eu gostei do final também. Foi, ó, bem intenso. Mas o que ficou de verdade pra mim desse livro foi que o ser humano ele pode sim ser mal, pode fazer coisas terríveis. Pessoas boas podem ter seu lado ruim aflorado por algum motivo em algum determinado momento da vida. E quando a gente acha que uma pessoa chegou no limite da maldade, a gente pode se surpreender, porque as coisas podem sim piorar. Então é isso, espero que tu tenha gostado da resenha, tenha ficado com vontade de ler. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links pro Instagram da editora Penalux e pro Instagram do autor Marcelo Lemes. Se tu ficaste com vontade de ler e quiseres adquirir o livro, é só entrar em contato com eles. Muito obrigada por ter assistido, desejo a todos vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo!